Turma, no vídeo de hoje eu vou te mostrar aqui, como vocês já estão vendo, o que é uma petição estratégica nos meus olhos, tá? Como que você pode também aplicar esses padrões visuais, essa hierarquia visual que vocês estão vendo, quais são os detalhes de uma petição estratégica, porque nem tudo é apenas sobre escrita. Não basta você escrever bem, você também precisa apresentar bem esses argumentos, porque do contrário, se você tem até uma boa escrita, mas acaba negritando tudo, acaba grifando de forma amadora, o seu texto perde muita qualidade sim. Afinal de contas, um timbrado com um logo de um escritório grande, ele vai fazer um estrago diferente no mental de quem está lendo, tá? Então é o seguinte, você precisa parar e pensar como que eu posso apresentar uma petição de uma forma profissional. E é isso que eu vou te mostrar agora, tá bom? Vamos lá, nessa primeira página nós temos algumas questões diferentes que eu gosto de sempre acentuar. Primeiro, aquele espaço gigantesco depois do endereçamento você não precisa, tá? Não precisa utilizar. O endereçamento em caixa alta também não é necessário, então não sei por que o advogado faz isso, né? O advogado comum, ele geralmente vai colocar ali um caps lock. Não recomendo. Não precisa. Aí nós temos a ação de alimentos aqui, o nome da ação, beleza, qualificação completa. E temos nosso primeiro recurso visual, que é um quadro resumo. Tá, um quadro resumo simples. É uma tabela com 3 colunas. Essa tabela eu coloquei apenas bordas ao redor aqui, tá vendo? Apenas ao redor. E aqui nessa ponta eu coloquei uma caixa de texto. Simples. Não tem muita dificuldade em fazer isso, né? Então, passado aqui o quadro resumo, nós começamos a nossa peça de fato, começando com a justiça gratuita. Perceba que eu não falo muito, tá? Eu não escrevo com prolixidade, eu escrevo o que é necessário aqui, tá? Depois eu vou para os fatos. Nos fatos eu também já trago outros padrões visuais. Essa aqui é uma tabela, tá? Apesar de ser uma tabela, eu posso estilizar ela sempre que eu quiser. Tá? Então percebam como que eu apresento aqui uma tabela, só que é uma tabela que você vê primeiro antes de qualquer outra coisa. E você já percebe também uma outra situação. Qual o tipo de advogado que eu tô querendo me transmitir, que eu tô querendo que as pessoas me reconheçam? Qual o valor que eu mostro a partir da minha petição, do meu documento? Porque isso aqui não é qualquer pessoa que consegue fazer. Então, quando eu apresento algo assim, automaticamente vem esses pensamentos dentro da mente das pessoas. É inevitável, tá? Mesmo que seja uma tabela simples entre valores e as despesas dessa criança, tá? Dos fundamentos, aqui temos outro subtítulo, né? Que a gente começa a trabalhar a peça em si, os fundamentos da peça. Temos aqui, ó, citação diferente. Detalhe, nós não temos tanto negrito assim quanto nós costumeiramente vemos por aí. Então, é o que diz o Código Civil, parará, tá? É uma citação centralizada, algo diferente, mas que você pode fazer. Aquela coisa da ABNT não é uma obrigação. Então, você pode sim trabalhar citações assim. Agora, o detalhe da citação centralizada é que se for muito longo o seu texto, muito longa a sua citação, não recomendo, tá? Por quê? Porque como ela tem bordas aqui, ó, irregulares, deixa eu aumentar para vocês, como ela tem bordas irregulares, né, lateral, direita e esquerda, isso atrapalha bastante a legibilidade. Então, quando você passar muito, né, ou quando for uma citação mais longa, prefira colocar ao menos alinhado à esquerda ou justificado, tá bom? E aqui nós temos um gráfico, tá, para mostrar o valor dos alimentos, quanto que é de despesas do alimentando e quanto que o alimentante tem de rendimentos, para ficar bem claro para o juiz a condição do cara em pagar essas despesas. E nesse caso aqui, a gente consegue perceber o quanto que ele tem condições, né? Quanto que ele tem essa possibilidade de arcar com esse custo. Outro detalhe importante para uma petição estratégica: as ementas. A jurisprudência ela precisa ser, primeiro, bem selecionada e, segundo, bem apresentada. Não adianta nada você colocar 4, 5 ementas, uma em seguida da outra, porque as pessoas não vão ler. Você seleciona e cita, se quiser, a referência das demais
ementas que você pesquisou, tá? E aqui nós temos uma indicação, uma forma de você destacar melhor a sua ementa com esse padrão visual aqui, com esse elemento, que é uma letra capsular que você pode aplicar por aqui, tá? Muito simples e muito fácil. 2 alimentos provisórios, aqui nós temos outra seção, desconto em folha salarial, aqui outro tipo de destaque de ementa. Antes que eu me esqueça, você tem também aqui uma opção de paginação automática, um detalhe aqui na parte inferior e um detalhe aqui na parte esquerda, tá? Isso é mais para trazer uma identidade visual para esse escritório, para essa petição aqui. Da justiça gratuita eu também coloquei aqui, mas eu posso retirar, eu já coloquei lá em cima. E aqui vem os pedidos. Nos pedidos, o que eu fiz? Eu coloquei uma lista com um número bem maior do que o usual, justamente para dar um destaque diferente. Por fim, valor da causa, São Paulo, tarará. E uma coisa que sempre me perguntam é essa parte de assinaturas. Como que você faz essas assinaturas? Gente, é uma tabela com 2 linhas e 2 colunas, tá? E nessa tabela, na primeira seção aqui, na primeira célula, eu coloco uma fonte diferente, tá? Eu posso, tem várias aqui no Word que você pode utilizar nesse aspecto, tá? Mas essa aqui é a Recency, tá? Recency Cortez. Depois disso, você vai formatar o seu texto normal, vai separar aqui as tabelas, né, as células, através dessa opção aqui, ó, margens da célula, permitir espaçamento. Aqui você vai ter essa possibilidade, perfeito? Então, o que nós vemos aqui nessa petição? Que existe uma necessidade visual, que você pode ir além do que você já faz, para que o juiz não se engane, não cometa erros, que ele tenha uma análise judicial com mais qualidade, uma análise judicial com mais rapidez e agilidade, tá? E além disso, você se diferenciar, você se destacar, porque esse estilo de petição aqui você não encontra em qualquer lugar. E note que não tem muito a ver com aquelas petições de visual law, de legal design. É uma formatação profissional, tá? Você pode sim utilizar o visual law para criação de padrões visuais, com certeza absoluta, mas tome cuidado na hora de criar, na hora de você colocar uma cor, porque veja que essa petição aqui, ela tem algumas cores extremamente estratégicas, mas o resto é uma visão parecida com aquela que nós estamos acostumados, justamente para não causar um espanto, justamente para que o juiz não fique afastado do que eu quero propor para ele nessa petição aqui. Então espero que vocês tenham gostado desse vídeo, espero que vocês apliquem alguma dessas opções que eu mostrei aqui para vocês e que me sigam aqui no canal para vocês me acompanharem como que a gente pode evoluir melhor os documentos jurídicos que fazem sentido. Um abraço e até o próximo vídeo.